O milionário descobre o veneno, que a mendiga negra, esposa, escondeu e fica desamparado. A chuva torrencial batia de gela as ruas, formando poças de água que refletiam a luz dos postes, como pequenos espelhos na escuridão. Kayk, um menino de rua, com os olhos grandes e cheios de dor, contorcia-se em um canto de um beco. Esfregava as mãos molhadas, tentando se aquecer. Ninguém o via, ninguém se importava. Ele era invisível, mas seu coração batia forte, pulsando uma verdade que ele mal compreendia. Numa noite como essa, enquanto tentava encontrar um abrigo nas sombras, Kayk escutou sussurros. Palavras afiadas cortavam o ar. Viviane, você precisa fazer isso, dizia uma voz. Kayk encostou mais a cabeça ao muro, o medo acelerando seu pulso. Eduardo não pode descobrir. Sabe o que acontece com quem falha? O resto das palavras se perderam na chuva, mas o que ouvira era o suficiente. A esposa do milionário tinha um plano sinistro, e o alvo era seu próprio marido? Um nó na garganta apertou seu peito. Ele se lembrou de Eduardo, um homem bondoso que sempre doava dinheiro aos necessitados. Agora estava prestes a ser envenenado pela própria esposa. A raiva queimou em Kayk. Ele não podia deixar isso acontecer. Com determinação, levantou-se da umidade do beco e correu em direção à mansão. Ao chegar, constatou a opulência, lareiras crepitantes, pratos de cristal reluzindo e risadas ricas ressoando pelas janelas. Ele hesitou. Suas roupas rasgadas e a sujeira impregnada em sua pele eram uma armadura pesada. Quando tentou entrar, os seguranças riram. — O que você quer, menininho? Aqui não é lugar para você. O desprezo em seus olhos cortou Kayk. Uma onda de indignação o invadiu. Sem desistir, ele evitou a indiferença. E pelo canto do olho, viu o jantar começando. Longas mesas cobertas com iguarias sofisticadas. Seria aquele momento? Ele gritou. Eduardo, cuidado com Viviane! Mas sua voz se perdeu no riso abafado da elite. Ninguém prestou atenção. Então, em um instante, a cena mudou. Durante a refeição luxuosa, Eduardo caiu. A carne em seu prato escorregou como um aviso de morte. O veneno fez efeito. O gritar e o pânico se espalharam. Kayk foi acusado, as acusações voando como flechas. Um menino de rua? Roubo! As palavras o atacaram. O mundo se transformou em um caos de gritos e lágrimas. No meio da confusão, um enfermeiro com compaixão nos olhos correu até Kayk. Espere! Ele não é o culpado! Precisamos ouvi-lo! Com um gesto protetor, ele o trouxe para mais perto da realidade, enquanto os outros se dispersavam em pânico. Kayk sentiu um fio de esperança. Você acredita em mim? E assim começou uma jornada inesperada. Um clamor por justiça. Mas com Viviane ainda livre e seus planos obscuros escondidos nas sombras, Kayk sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Havia mais em jogo do que um mero envenenamento, e ele estava determinado a descobrir a verdade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a confusão se espalhava pela sala, Kayk ainda lutava para entender o que estava acontecendo. O caos tomou conta dos rostos ricos, os olhos largos de pavor, enquanto Eduardo se contorcia no chão, a respiração falhando de forma aterrorizante. O enfermeiro segurava o menino com firmeza, mas ao ver o desespero no rosto de Eduardo, soube que precisava agir rápido.
Precisamos de um médico, rápido! Gritou, sua voz ecoando nas paredes opulentas da mansão. O clima de festa virou um pesadelo. Kaique pressionou as palmas contra as orelhas, os gritos pareciam um turbilhão. Eduardo! Não, não, não! Sua mente corria, pensando em como salvar aquele homem que sempre ofereceu uma mão amiga. Mas e Vivi, o que ela tinha feito? O veneno estava em algum lugar escondido como um monstro nas sombras. E ele sabia que o tempo estava correndo. Então, sem aviso, a porta da mansão se abriu com um estrondo. Um grupo de policiais entrou, com olhares severos e a determinação de quem busca resolução. O que está acontecendo aqui? O capitão já tinha o olhar em Kaique, como se ele fosse a resposta para todos os problemas. Mas algo inesperado aconteceu. Uma mulher entrou logo atrás dos policiais com uma elegância cortante. Era Viviane. A expressão de surpresa rapidamente se transformou em ira. "O que você está fazendo aqui?" gritou, seus olhos se fixando em Kaique, um desprezo palpável. Ela tentou envenená-lo. Kaique conseguiu gritar, mas seus olhos estavam fixos em Viviane. Algo não estava certo. A intensidade da sua presença fazia o ar ficar pesado. Todos os olhares se voltaram para a esposa de Eduardo. Mas antes que ela pudesse responder, houve um som pesado no chão e o sussurro de uma verdade. "Cala a boca, Kaique." A voz era baixa, mas carregada de uma força que fez o menino se calar. Aos poucos, a tensão aumentou quando um homem da multidão se adiantou, o rosto pálido. "Espere, eu sei a verdade." Ele hesitou, mas todo mundo estava com os olhos fixos nele. "Não foi, Viviane. Fui eu." O ar ficou estagnado. O homem era amigo de longa data de Eduardo, alguém que sempre estava presente nas festas. Eu não queria. O dinheiro eu precisava. Mas eu não sabia que iria fazer isso." As palavras saíram de sua boca como se fossem veneno. O choque do momento mudou a percepção de todos. O peso da culpa, as mãos trêmulas. Kaique sentiu a adrenalina correr. "Mas você sabotou tudo, e agora ele pode morrer!" gritou, seu olhar buscando uma saída. A verdade caiu como um peso em seus ombros. Eduardo, ainda no chão, lutava por ar, os olhos cerrados. O pânico tomou conta do ambiente. O médico finalmente chegou, mas o tempo parecia estar contra eles. Viviane, agora visivelmente nervosa, pareceu mudar. "Você sempre foi uma pedra no meu sapato, mas eu não sou a verdadeira vilã aqui", disse agora com um brilho de determinação nos olhos. Mas quem era realmente a vilã? Kaique não sabia em quem acreditar. O jogo de poder e traição estava longe de acabar. A revelação trouxe mais perguntas do que respostas. Ele olhou para o enfermeiro, o homem que havia lhe dado um fio de esperança. "Por favor, me ajude. Temos que salvar Eduardo." O grito de um polícia ecoou. "O que mais está escondido aqui?" O questionamento pairou no ar, pesado e indeciso, enquanto Kaique sentia a estranha sensação de que as peças do jogo se moviam de maneira diferente do que ele havia imaginado. O choque estava apenas começando, e a verdade revelada parecia só abrir mais buracos. O que mais viria à tona? Kaique observou enquanto a tensão aumentava. O homem que revelou a verdade parecia prestes a desmoronar. Sua voz trêmula gritava por perdão e compreensão. Eduardo estava no chão. Será Suíça, lutando contra o veneno que corria em suas veias, e a necessidade de agir se tornou avassaladora. Mas a revelação de que não foi Viviane fez a sala estremecer. Todos se voltaram para a mulher, e Kaique sentiu que a situação estava prestes a se transformar em algo ainda mais sombrio. De repente, um grito ensurdecedor ecoou pela mansão. Alguém havia desmaiado. Todos os olhares se voltaram para uma mulher idosa, uma das convidadas, que caiu em um dos sofás luxuosos. Ela estava pálida,
e rapidamente o ambiente se encheu de pá. O veneno está em tudo. Ela balbuciou com uma voz tão baixa que quase ninguém ouviu. Kite parou. O que ela estava dizendo? O que você quer dizer? Ele gritou, mas o caos agora era absoluto. As pessoas começavam a gritar, pedindo ajuda, enquanto o médico se esforçava para salvar a mulher caída. E logo o ambiente virou um caos de vozes e movimentações desesperadas. E então, inesperadamente, a velha mulher conseguiu se levantar. Com um movimento brusco, ela apontou para Viviane. Sua voz, embora embargada, ressoava com uma certeza que fez todos congelarem. Você é a razão disso tudo, eu vi você. Não pense que o dinheiro pode proteger sua alma. Seus olhos brilhavam com uma intensidade, como se carregassem segredos enterrados há muito tempo. O silêncio tomou conta do ambiente. Kaique sentiu uma onda crescente de confusão. O que estava acontecendo? Viviane agora parecia em choque, sua autoconfiança esvaindo-se lentamente, enquanto olhava para a mulher como se estivesse diante de um fantasma. "Calhe a boca!" ela gritou, mas já era tarde. As palavras tinham saído. A revelação pairava no ar e todos a sentiam. Então a velha mulher, com um último suspiro, desabou novamente. Mas antes de recair ao chão, Kaique viu uma coisa abrupta. Uma pequena medalha em seu pescoço. Um símbolo familiar. Era uma herança que Eduardo sempre carregou. A mesma que sua mãe lhe deixara. Uma conexão entre os dois que ele nunca soubera. "Ela tá falando a verdade!" Kaique exclamou, a voz rompendo a tensão. "Isso tudo liga vocês. Viviane, você a conhecia. Essa mulher é parte da sua vida, da vida de Eduardo." Ele estava conectado à verdade de uma maneira que não entendia, mas precisava convencer os outros. Então, como se uma cortina tivesse sido levantada, Viviane finalmente cedeu. As máscaras começaram a cair. "Sim, eu conhecia. Mas não da maneira que você imagina." Sua voz tremia e uma fraqueza sutil invadia sua postura. "Ela queria destruir tudo, mas eu não fui a única responsável." Uma confusão tomou conta de Kaique. O que isso significava? Havia mais? A sala estava cheia de reações, e cada olhar questionador parecia perfurar Viviane. Os seguranças e os convidados olhavam com descrença, e o peso da revelação trazia os olhos de todos para o conflito que se desenrolava. Eu não sabia que alguém se lembrava. Viviane respirou fundo, quase em choro. Fui forçada a fazer isso. "Ele prometeu proteger meu filho. Eu não tenho escolha." Nesse momento, Kaique sentiu seu coração parar. Filho? Subitamente, tudo o que ele conhecia desmoronava em sua mente. Como a esposa do milionário poderia ter um filho que ele nunca soubera? A revelação soou como um estrondo. As peças do quebra-cabeça estavam mudando de lugar, e as sombras escondiam segredos mais profundos do que ele jamais poderia imaginar. Um murmúrio de choque e confusão se espalhou pela mansão, e Kaique ficou paralisado. O ar parecia pesado, cada respiração carregando o peso das verdades reveladas. O que mais estava escondido? O pânico crescente e as realidades se entrelaçando em um labirinto de mentiras o deixaram sem saber como agir. O que aconteceria agora? Uma nova batalha estava prestes a começar, e Kaique sentiu que a jornada para descobrir o que aconteceria a seguir seria ainda mais perigosa do que qualquer um imaginara. Kaique ficou paralisado. As palavras de Viviane ecoavam em sua mente. Eu não fui a única responsável. Seu coração batia como um tambor, e a incerteza o envolvia. Olhou ao redor, buscando apoio, mas a expressão de choque nos rostos dos convidados era palpável. O ar estava pesado, e o barulho diminuía, cada um esperando uma reação. Eduardo ainda contorcia no chão. O veneno estava fazendo seu trabalho. O médico corria entre os desmaios e os gritos, tentando salvar aqueles que estavam em perigo. Kaique sentiu um aperto no peito. Ele precisava agir. Mas como?
Quando o caos parecia completo, uma nova voz cortou o silêncio. Espere! Não acreditem nela! Todos viraram os olhares para um homem do canto, um dos convidados que havia apenas assistido em silêncio. Ele tinha um olhar intenso e sua presença chamava atenção. Eu vi tudo. Não foi Viviane. Ela só tentou proteger o filho. A culpa é minha. O choque foi profundo. Kaique mal conseguia respirar. O que você quer dizer? Ele gritou, a angústia latente em sua voz. Você é um traidor? Não. Você não entende. O homem começou a se mover com nervosismo. Fui eu quem trouxe o veneno. Não foi Viviane, mas para salvá-la do meu próprio erro. O murmúrio percorreu a multidão. Como assim? Exclamou Viviane, agora com o pânico estampado no rosto. Você foi quem? O homem soltou uma risada nervosa, misturada com desespero. Eu fui o único que sabia da verdade. Eduardo estava em perigo. Luísa, a verdadeira razão de tudo isso. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a se abrir completamente. Ela não queria que ele descobrisse sobre o nosso passado, sobre o que realmente aconteceu com o dinheiro da herança. Luísa? Kaique franziu a testa. Ele nunca havia ouvido aquele nome antes. Quem é ela? Eu sou a filha dela. A mulher que desmaiou antes ergueu-se com um olhar decidido, agora totalmente recuperada. Sou a culpada. Sou a razão pela qual isso aconteceu. Ela olhou fixamente para Viviane e o clima mudou completamente. A sala se tornou um campo de batalha em vez de uma festa. Os olhares se entrelaçavam e Kaique tinha a impressão de que cada um deles estava conectando os pontos. Por que você fez isso? Perguntaram em uníssono. Os gritos ecoando na mansão. A tensão subia. A sensação de calamidade se espalhava na sala como fumaça. Porque eu queria proteger vocês. A mulher tremia. As lágrimas escorriam pela sua face. Meu pai, nós perdemos tudo. E Viviane tinha que saber. Eu só queria que Eduardo estivesse a salvo. O veneno foi um ato desesperado, um erro colossal. Eu não queria que ele voltasse para a família que o abandonou. Um silêncio ensurdecedor dominou o lugar. Kaique sentiu como se o chão tivesse desaparecido. A revelação era chocante. Não era apenas Viviane. Havia uma história familiar complexa que os unia. E em um momento, tudo que Kaique acreditava ter entendido se desmoronou. Viviane piscou, confusa. Então você está dizendo que você é minha filha? Mas isso não faz sentido. Assim que essas palavras saíram de sua boca, Kaique percebeu que uma nova camada havia sido adicionada à trama. Os laços de família, traições e segredos estavam entrelaçados de maneira que ninguém esperava. A sala se enchia de expectativa. O veneno ainda estava trabalhando em Eduardo. E enquanto os olhares se voltavam novamente para ele, a verdade começava a desfiar algo muito maior, muito mais ameaçador. Kaique sabia que a luta apenas começava, que agora poderiam existir mais inimigos na mesma sala. E a pergunta pairava no ar. O que mais poderia ser revelado? Quem mais estava envolvido nisso tudo? Kaique sentiu um frio na espinha, pressentindo que a história não terminaria tão cedo. Kaique ficou paralisado. As palavras de Viviane ecoavam em sua mente. Eu não fui a única responsável. Seu coração batia como um tambor, e a incerteza o envolvia. Ele olhou ao redor, buscando apoio. Mas os rostos dos convidados estavam congelados em choque. O ar estava pesado, e um silêncio rompeu entre eles. Eduardo ainda contorcia no chão, lutando contra o veneno que corria em suas veias. O médico se apressava em socorrê-lo. Kaique sabia que o tempo estava contra eles. Precisamos agir, por favor! Ele gritou, enquanto a tensão era palpável. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão de vidro se quebrou vindo da janela do salão. Uma sombra se projetou para dentro, e um homem encatusado deslizou pela abertura. Ele parecia um fantasma, e logo o foco da sala se virou para ele.
cada olhar cheio de dúvida e temor. Todos vocês estão em perigo. A voz do estranho era cortante. Porém, era a maneira como ele se movia, com uma intensidade e precisão quase sobrenaturais que geravam um misto de temor e fascínio. O veneno foi apenas o começo. Kaique sentiu um frio na espinha. O que ele queria dizer com pemas? O silêncio era ensurdecedor, e Viviane olhou para o homem com uma expressão horrorizada. Como você entrou aqui? Ela gaguejou, já se preparando para a luta. Mas o homem não respondeu. Ele apontou para Viviane com um olhar de desaprovação. Você não sabia? Ele está jogando com você desde o início. Eduardo não é quem você pensa que é. Ele é parte do plano. Kaique piscou, confuso. Como assim? O que o velho sabia? O murmúrio da multidão crescia. Mas Eduardo sempre foi bom. Ele ajuda as pessoas, exclamou alguém da plateia. E se eu te dissesse que ele não é quem pensa ser? Que seu bondoso milionário tem um lado escuro? E que ele mesmo estava envolvido em jogos muito mais perigosos do que você imagina? As peças do quebra-cabeça pareciam se mover, mas não se encaixavam. Kaique sentiu seu estômago se revirar. O que isso significava? O milagre que ele esperou que Eduardo representasse agora parecia um pesadelo. Viviane avançou, os olhos fixos no homem desconhecido. Como você se atreve a vir aqui? Se você sabe alguma coisa, revele, fale! Sua voz era firme, mas o medo escorria pelas bordas, como água em um copo prestes a transbordar. Porque você precisa saber, antes que seja tarde, que tudo isso está interligado com um mundo que você nunca desejou conhecer. Eduardo vendia informações, e isso o levou a você. As palavras do homem cortaram a atmosfera. Kaique não conseguia entender. Nos olhos de Viviane, ele viu a negação misturada com a dor. Eduardo, envolvido em negócios escusos? O que mais estava escondido? E quando o que parecia ser uma revelação intensa envolveu a sala, uma outra voz se levantou. Basta! Exclamou. A mulher caída, a identidade dela subitamente surgindo na mente de todos. A mãe da mulher que desmaiou. Essa história não se resume a nós. Eduardo pode ter seus segredos, mas isso não justifica os seus erros. E naquele instante, Kaique percebeu que havia algo ainda mais profundo em jogo. A tensão explodiu quando a porta principal se abriu com um estrondo, revelando uma figura familiar. Era um ex-colega de Eduardo, alguém com quem todos pensavam que ele havia cortado laços. Eu perdi tudo por causa dele. Trouxe uma nova onda de choque. O guarda-roupas de verdades aumentava, e Kaique queria gritar, mas sufocou as palavras. Eduardo me traiu, e eu sei como. Seu olhar era firme, e a sala estava precariamente à beira do abismo. Os olhares se cruzaram, emaranhados em uma teia de conflitos, e Kaique entendia que nada do que pensava era real. Segredos, mentiras e traições. O ar estava carregado, opressivo. Eduardo pode ter um lado negro, mas nós também podemos ser peças de um tabuleiro muito maior. Mais uma vez, um silêncio pesado, cheio de expectativa e terror, tomou conta da sala. O que mais poderia ser revelado? Com cada nova verdade que emergia, tudo se tornava mais complicado. O homem encapuzado olhou diretamente para Kaique, um desafio nos olhos. E você, garoto, qual será seu papel nesta história? Kaique sentiu o peso sobre seus ombros. Era verdade. Ele estava no meio da tempestade, e a única coisa que tinha certeza era que a luta estava longe do fim. O que mais estava prestes a acontecer? Ele sabia que a verdade estava prestes a explodir como uma bomba, e todos os segredos enterrados estavam prestes a vir à tona. Kaique ficou paralisado. As palavras do homem encapuzado ecoavam em sua mente. Eduardo não é quem você pensa que é.
O clima da sala mudava rapidamente como nuvens carregadas antes de uma tempestade. As pessoas estavam em choque, cada uma tentando digerir a verdade que começava a brotar como um pesadelo. Não, isso não pode ser verdade, Viviane exclamou, suas mãos tremendo enquanto se apoiava na mesa. Eduardo, você não pode ser parte disso. Sua voz estava tingida de desespero. Kaique sentiu um aperto no coração. Como alguém que parecia tão bom poderia estar envolvido em algo tão sombrio? Nesse instante, a sala ficou em silêncio total, como uma pausa antes do caos. O médico, ainda tentando salvar Eduardo, olhou com expressão confusa para o homem encapuzado. Você está falando sério? Isso não faz sentido. Ele balançou a cabeça. Eduardo sempre ajudou as pessoas. Ah, esse é o truque dele. O homem encapuzado gritou de volta. Ele se esconde atrás desse manto de bondade. A verdade é mais profunda. Eduardo tem segredos que até a própria Viviane desconhece. Kaique se sentiu desorientado. Sua mente girava. O que mais estava escondido? O homem encapuzado parecia saber de tudo. E a maneira como olhava para Viviane fazia o garoto sentir que a história deles era muito mais complicada do que ele imaginara. E se eu te disser que a verdadeira razão pela qual Eduardo está sendo atacado é que ele estava prestes a revelar um maior esquema de corrupção? O homem prosseguiu, tomando fôlego. A última coisa que ele queria era expor tudo, mas ele estava prestes a fazê-lo antes de ser envenenado. O murmúrio na sala aumentou de intensidade até que uma nova explosão de vidro cortou o ar. As janelas se estilhaçaram e todos se encolheram, mas logo perceberam que era uma fumaça densa que entrava pela abertura. Era como uma névoa aterrorizante, e as pessoas começaram a tossir e a se desesperar. Fujam! É uma armadilha! O homem gritou, mas era tarde demais. Kaique viu Viviane gritar por Eduardo, que ainda se contorcia no chão, e a adrenalina subiu ao seu corpo. Ele sabia que precisava agir. Com um salto, ele agarrou a mão de Viviane, puxando-a. Vem, precisamos sair daqui. As pessoas começaram a correr em direções diferentes. O pânico tomou conta de todos. O homem encapuzado também se afastou rapidamente, mas não antes de deixar uma última frase pairando no ar. A verdade virá à tona, e quando fizer, muitos cairão. Kaique conduziu Viviane para fora da sala, a fumaça sufocante dificultando a visão e a respiração. Ele olhou para trás uma última vez e viu o policial empurrar a multidão, tentando manter a ordem enquanto Eduardo gemia de dor. O medo no olhar de Viviane era palpável, e Kaique sentiu sua própria voz falhar. Eduardo não pode morrer assim. Temos que ajudá-lo. Ela gritou e a tristeza em sua voz fez o coração do menino se apertar. Mas como poderiam ajudar se eles próprios estavam em perigo? Como uma bomba de verdade, o estardalhaço tomou conta da mansão, com seguranças correndo e gritos ecoando. De repente, a porta da frente se abriu, revelando um grupo de pessoas armadas. Era como se uma força criasse mais caos e a sala se transformava em um cenário de filme de ação. Isso não é apenas uma luta por poder, é uma luta por sobrevivência. O homem encapuzado sussurrou antes de desaparecer na confusão. E que verdade era essa que ele mencionou? Enquanto a fumaça se espalhava e as pessoas gritavam, Kaique sentiu a pressão crescer. Era tudo uma teia de mentiras, e a cada segundo a verdade se tornava ainda mais inalcançável. Ele puxou Viviane e avançou com ela através da multidão em desespero. Mas uma parte dele se perguntava: quem realmente eram eles nessa história? O que liga Eduardo a Viviane? O que realmente estava em jogo e como eles escapariam dessa? Ele olhou para o chão, sentindo seu coração acelerar. Essa luta estava apenas começando, e o pesadelo se tornaria uma jornada diferente. A verdade, não apenas sobre Eduardo, mas sobre todos, estava prestes a ficar ainda mais complicada. O que os esperava fora da mansão? Ele só tinha uma certeza: a tempestade ainda estava por vir.
Kaique puxou Viviane pela mão, atravessando a multidão em pânico. A fumaça pegava-se ao seu corpo, como se tentasse arrastá-los de volta. Vamos! Precisamos sair! Ele gritava, seus olhos procurando uma saída. O coração batendo forte no peito. Ele sabia que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Lar de riqueza e ostentação, a mansão agora se tornava um cenário apocalíptico. Gritos, correria, desespero. Kaique mal conseguia focar e só pensava em Eduardo, que ainda agonizava no chão. Eles não podiam deixar que ele morresse ali. Enquanto corriam, a fumaça começou a se dissipar, revelando rostos aterrorizados. O medo era palpável. Mais gritos, mais barulhos. Então, do nada, uma explosão surda fez as paredes tremerem. Lajes voaram e pessoas caíram por todo lado. Kaique se jogou sobre Viviane para protegê-la. Mas algo ainda mais insano aconteceu. A fumaça se ergueu e, em meio ao caos, uma figura emergiu. Era o homem encapuzado, mas agora ele não estava sozinho. Acompanhado por 2 homens vestidos de preto, o ar imediatamente carregou um novo horror. Vocês todos estão todos envolvidos. O jogo não é mais só sobre vocês. O homem encapuzado olhou diretamente para Kaique, sua voz ecoando como um trovão. Sabe por que Eduardo estava sendo ameaçado? Kaique congelou. Você sabe algo? O que está acontecendo? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. Ele não é apenas um milionário bonzinho, é o herdeiro de uma organização criminosa. O veneno não foi uma questão de vingança, mas uma manobra para eliminar competidores. O choque atravessou a sala como um relâmpago. Parado! O que você está falando? Viviane estava em choque e seus olhos inchadas. Eduardo não é isso. Ele sempre ajudou os necessitados. E se eu dissesse que isso tudo foi um plano? O homem encapuzado prosseguiu, sua voz intensificando a tensão. Eduardo usou você, Viviane. Tudo fazia parte do plano dele para se livrar de quem estava no caminho. Um murmurinho descontrolado atravessou a sala. Kaique sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele procurou os olhos de Viviane, mas a expressão dela era uma mistura de incredulidade e tragédia. Eduardo não pode ser assim. Os homens de preto avançaram, e Kaique percebeu que a situação estava bem além de um simples envenenamento. O que mais estava escondido sob a superfície? O homem encapuzado gesticulou para um dos homens ao seu lado, que puxou um tablet do bolso e exibiu imagens. Elas mostravam Eduardo em reuniões, cercado por figuras perigosamente conhecidas. O benfeitor é, na verdade, o que movimenta todo o esquema. Não, isso não pode ser verdade. A raiva e a dor na voz de Viviane ecoaram na sala. Você estava em perigo o tempo todo. Ele estava manipulando você. O encapuzado continuou, suas palavras tomando forma como uma lâmina afiada, cortando a esperança. Com isso, um tiro ecoou pela sala. Todos olharam para a porta, onde um dos seguranças havia caído, atingido. O caos se intensificou. Kaique se lembrou de Eduardo agonizando. E tudo o que passou pela sua cabeça foi que a vida deles estava em jogo. Ele puxou Viviane, a adrenalina correndo pelas veias. Precisamos ajudá-lo antes que seja tarde. Mas quando estavam prestes a sair, o encapuzado gritou: Não se esqueçam, todos vocês estão no centro dessa batalha. Confiem em quem precisam, mas cuidado com a verdade que pode atingir a todos vocês. Aquelas palavras deixaram a sala eletrificada. Kaique acelerou o passo, mas a dúvida o atormentava. Era uma luta por sobrevivência, não apenas contra o veneno, mas contra a traição invisível que o cercava. Eles estavam apenas começando a perceber a profundidade do abismo em que haviam caído. E enquanto se moviam em direção ao caos, uma nova verdade pairava sobre eles. A verdadeira batalha estava apenas começando, e o que aconteceria a seguir
poderia redefinir tudo o que acreditavam. Kaique puxou Viviane pela mão, atravessando a multidão em pânico. A fumaça acumulava ao redor deles, sufocante. Ele sentiu o coração acelerar, cada batida ecoando como um tambor. "Vamos, precisamos sair", gritou, tentando não olhar para trás, para o desastre que se desenrolava. A mansão, antes um símbolo de riqueza, agora parecia um labirinto de horrores. Gritos, correria e o cheiro de medo permeava o ar. Eduardo estava em perigo, e mesmo com tudo acontecendo ao redor, Kaique não conseguia tirar a imagem dele contorcendo-se no chão da cabeça. Enquanto lutavam para avançar, um novo estrondo cortou o som do caos. A porta de entrada se abriu com um estrondo, revelando uma figura encapuzada. Era o Home. "Vocês não têm ideia do que está realmente acontecendo", ele gritou, sua voz ressoando em meio ao tumulto. Os olhos de Kaique se arregalaram. "O que você quer dizer com isso?" Indignação e medo se misturaram dentro dele. O homem se aproximou. Sua presença era opressiva, com uma sombra em uma sala iluminada. Eduardo não é apenas um milionário benevolente. Ele é o coração de uma rede de corrupção que vai muito além do que você imagina. E você, Viviane, você não é apenas uma peça no tabuleiro. A intensidade nas palavras do homem deixou todos paralisados, o silêncio se espalhando como uma onda. Viviane estava prestes a protestar, mas as palavras do homem continuaram. "Você é parte de algo maior, uma verdadeira herança de traições e segredos." Sua mãe, ela conhecia toda essa história. O impacto da revelação fez a cabeça de Kaique girar. O que ele queria dizer com isso? Um movimento brusco fez o homem voltar sua atenção para um dos convidados. Você finalmente chegou. A verdade não pode mais ser escondida." Em um instante, a sala ficou ainda mais pesada. As pessoas olhavam aflitas, algumas sentindo que o chão estava se abrindo sob seus pés. E foi então que a reviravolta chocante aconteceu. O homem encapuzado puxou o capuz para trás. E o que Kaique viu fez seu coração parar. Era Luísa, a mãe da mulher que desmaiou. "Eu não sou só uma espectadora, Kaique." A frieza em sua voz ressoou como um sino. "A verdade é que sou a única ligada a tudo isso. Eduardo não é a única peça que estava jogando." O murmúrio cresceu de intensidade. Kaique olhou para Viviane horrorizado. Ela esteve por trás de tudo?" questionou, sua voz mal saindo. A confusão explodia em seu peito. O que estava acontecendo? Sim, eu conhecia cada um dos planos de Eduardo. Fui eu quem o colocou nesse caminho de poder. Você, Viviane, só estava lá para apimentar a trama. Luísa apontou com um dedo trêmulo, mas firme. O choque tomou conta da sala. Kaique não podia acreditar. A mulher que parecia ser uma vítima, agora era uma peça-chave. E Eduardo? Ele havia sido manipulado por todos ao seu redor. As lágrimas brotaram dos olhos de Viviane, seu mundo desmoronando. "Não!" ela gritou, sua voz ecoando desolada. "Como você pôde?" A dor em suas palavras encheu o espaço com um peso insuportável. O ambiente ficou paralisado. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Kaique sentiu a necessidade de agir, mas não sabia como lidar com tudo isso. O que havia se tornado um salvamento rápido agora era um jogo complicado de desconfiança e traição. Com um movimento abrupto, Luísa se virou para a multidão. Uma risada amarga escapando de seus lábios. "Vocês acham que não há mais segredos? A verdade é que tudo isso é uma rede tecida por mim. E está apenas começando." Kaique se virou rapidamente para Viviane, vendo a cólera e a dor nos olhos dela. "O que vamos fazer agora?" Quantos mais secretos estavam ocultos? O que mais estão escondendo de nós? Ela olhou para ele, a expressão mudando. O desespero deu lugar à determinação. "Precisamos descobrir a verdade, Kaique. Não podemos deixar que eles ganhem." As palavras dela acenderam uma fagulha dentro dele. Mas havia uma pergunta mais profunda pairando no ar.
Os segredos estavam prestes a estourar, mas a batalha verdadeira pelo que acreditavam ser justo ainda estava longe de terminar. Com cada peça revelada, Kaique sentiu que as sombras que envolviam todos ali estavam se aproximando. E a próxima revelação poderia ser devastadora. E assim, enquanto se preparavam para o que vinha, o respeito à verdade se tornava um campo de batalha. O que mais estavam prestes a descobrir? Eles mal podiam imaginar a tempestade que se aproximava. E a única certeza era que a luta estava apenas começando. Kaique puxou Viviane pela mão, atravessando a multidão em pânico. A fumaça se acumulava ao redor deles. Sufocante. Ele sentiu o coração acelerar, cada batida ecoando como um tambor. "Vamos, precisamos sair!" gritou, tentando não olhar para trás, para o desastre que se desenrolava. A mansão, antes um símbolo de riqueza, agora parecia um labirinto de horrores. Gripos, correria e o cheiro de medo permeavam o ar. Eduardo estava em perigo. E mesmo com tudo acontecendo ao redor, Kaique não conseguia tirar a imagem dele contorcendo-se no chão da cabeça. Enquanto lutavam para avançar, um novo estrondo cortou o som do caos. A porta de entrada se abriu com um estrondo, revelando uma figura encapuzada. Era o homem que havia trazido tantas verdades à tona. "Vocês não têm ideia do que está realmente acontecendo", ele gritou, sua voz ressoando em meio ao tumulto. Os olhos de Kaique se arregalaram. "O que você quer dizer com isso?" Indignação e medo se misturaram dentro dele. O homem se aproximou, sua presença era opressiva como uma sombra em uma sala iluminada. Eduardo não é apenas um milionário benevolente, ele é o coração de uma rede de corrupção que vai muito além do que você imagina. E você, Viviane? Você não é apenas uma peça no tabuleiro. A intensidade nas palavras do homem deixou todos paralisados, o silêncio se espalhando como uma onda. Viviane estava prestes a protestar, mas as palavras do homem continuaram. "Você é parte de algo maior, uma verdadeira herança de traições e segredos." Sua mãe? Ela conhecia toda essa história. O impacto da revelação fez a cabeça de Kaique girar. O que ele queria dizer com isso? Um movimento brusco fez o homem voltar sua atenção para um dos convidados. Você finalmente chegou. A verdade não pode mais ser escondida." Em um instante, a sala ficou ainda mais pesada. As pessoas olhavam aflitas, algumas sentindo que o chão estava se abrindo sob seus pés. E foi então que a reviravolta chocante aconteceu. O homem encapuzado puxou o capuz para trás, e o que Kaique viu fez seu coração parar. Era Luísa, a mãe da mulher que desmaiou. "Eu não sou só uma espectadora, Kaique." A frieza em sua voz ressoou como um sino. "A verdade é que sou a única ligada a tudo isso. Eduardo não é a única peça que estava jogando." O murmúrio cresceu de intensidade. Kaique olhou para Viviane, horrorizado. Ela esteve por trás de tudo?" questionou, sua voz mal saindo. A confusão explodia em seu peito. O que estava acontecendo? Sim, eu conhecia cada um dos planos de Eduardo. Fui eu que o colocou nesse caminho de poder. Você, Viviane, só estava lá para apimentar a trama. Luísa apontou com um dedo trêmulo, mas firme. O choque tomou conta da sala. Kaique não podia acreditar. A mulher que parecia ser uma vítima, agora era uma peça-chave. E Eduardo? Ele havia sido manipulado por todos ao seu redor. As lágrimas brotaram dos olhos de Viviane, seu mundo desmoronando. "Não!" ela gritou, sua voz ecoando desolada. "Como você pôde?" A dor em suas palavras encheu o espaço com um peso insuportável. O ambiente ficou paralisado. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Kaique sentiu a necessidade de agir, mas não sabia como lidar com tudo isso. O que havia se tornado um salvamento rápido, agora era um jogo complicado de desconfiança e traição. Com um movimento abrupto,
Luísa se virou para a multidão, uma risada amarga escapando de seus lábios. Vocês acham que não há mais segredos? A verdade é que tudo isso é uma rede tecida por mim, e está apenas começando. Kaique se virou rapidamente para Viviane, vendo a cólera e a dor nos olhos dela. O que vamos fazer agora? Quantos mais secretos estavam ocultos? O que mais estão escondendo de nós? Ela olhou para ele, a expressão mudando. O desespero é o lugar à determinação. Precisamos descobrir a verdade, Kaique. Não podemos deixar que eles ganhem. As palavras dela acenderam uma fagulha dentro dele. Mas havia uma pergunta mais profunda pairando no ar quando outro tiro ecoou, atingindo Luísa no braço. O caos se intensificou. O homem encapuzado olhou para Kaique, seu olhar passando do choque ao desespero absoluto. Luísa, não! Kaique estava congelado. A sala virou um frenesi e todos começaram a gritar, criando um tumulto ainda maior. Enquanto Luísa caía no chão, as expressões de horror se espalhavam pela multidão. A ferida sangrava e a atmosfera mudou drasticamente. O que antes parecia ser apenas um jogo de poder, agora se tornava uma luta pela vida. Precisamos sair. Rápido! Kaique gritou, segurando a mão de Viviane mais forte do que nunca. Mas no fundo, ele estava confuso. Se Luísa estava por trás de tudo, quem era o verdadeiro inimigo? Uma sombra pairava sobre eles, e enquanto fugiam, Kaique percebeu que as respostas estavam a um passo de distância. Mas a verdade que procuravam poderia ser mais mortal do que qualquer veneno. O que mais revelariam? Kaique puxou Viviane com força, enquanto fugiam da confusão, o pânico se espalhando pela mansão como fogo. As vozes agora eram um turbilhão, misturando gritos de dor e desespero. "Vamos para fora, rápido!" ele gritou, enquanto a fumaça se tornava cada vez mais densa. Ele não podia acreditar que o cenário que antes parecia um conto de fadas, agora era um pesadelo. Logo, eles chegaram à porta dos fundos, empurrando-a de uma maneira quase desesperada, e se depararam com o jardim, que estava deserto e silencioso, em contraste com o caos lá dentro. Os gritos ainda ecoavam na mansão, e o cheiro de pólvora e fumo. Ele olhou para Viviane, seus olhos cheios de medo e confusão. "Precisamos encontrar Eduardo", disse, sentindo um nó na garganta. "Ele pode estar..." Viviane começou, mas a frase se perdeu quando um estrondo ensurdecedor veio da casa, sacudindo o chão sob eles. Kaique teve a sensação de que o tempo parou por um instante. Eles tinham que agir, mas a incerteza os envolvia como uma névoa. "Não podemos deixá-lo." Eles voltaram correndo em direção à entrada, mas como a cena se desenrolava, algo impressionante aconteceu. Um grupo de paramédicos estava aparecendo do nada, as sirenes cortando o ar. "Estamos aqui para ajudar!" gritou uma mulher com um jaleco, enquanto se aproximava rapidamente. O alívio quase fez Kaique desabar. Um fio de esperança se acendendo em seu peito. "Eduardo, ele está lá dentro!" Kaique gritou e Viviane fez o mesmo, a voz repleta de emoção. Os paramédicos não hesitaram e se apressaram para a entrada. Em meio ao tumulto, Luísa, ainda ferida, foi levada para fora por 2 seguranças, sua expressão misturando dor e raiva. "Você não pode fazer isso!" ela gritou, mas a culpa começou a se esvair dela como areia entre os dedos. O homem encapuzado fez seu caminho entre a multidão, desaparecendo na névoa enquanto a atenção se voltava para Luísa. "Você destruiu tudo!" Viviane gritou, a dor transparecendo em cada palavra. Mas Luísa parecia perdida, olhando como se estivesse revivendo todo o conflito de sua vida. O médico e os paramédicos podiam ser vistos entrando na mansão, e Kaique e Viviane trocaram olhares. A culpa, o desespero e a ação estavam entrelaçados em uma batalha que estava muito longe de acabar. "Você está pronta para ouvir a verdade?" Uma voz inesperada os interrompeu.
Era o homem encapuzado, seus olhos entorpecidos pela determinação. A corrupção, os segredos, tudo leva a um lugar que você não imagina. Eduardo está no centro de tudo isso, mas há segredos que só ele tem. A sala de estar agora se enchia de murmúrios e o fôlego de Kaique parou. Sem entender todo o enredo, ele olhou para Viviane, que agora tinha uma expressão de determinação em seu rosto. Precisamos descobrir a verdade. Não vamos permitir que eles nos controlam mais. A ideia de querer justiça ergueu-se como um mantra, criando energia ao redor deles. Mas o olhar de Kaique ainda estava fixo no vazio. E se Eduardo não voltar? O que faremos? O que realmente sabemos sobre todos esses segredos? Uma dúvida pairava no ar. Precisamos nos unir, Viviane disse com firmeza. Se Eduardo for inocente, vamos encontrá-lo. Se for culpado, precisamos saber a verdade. Não podemos permitir que as mentiras dominem nossas vidas. As palavras dela o tocaram. Uma nova esperança iluminou seu espírito. Um propósito renovado. A multidão ao redor se acalmou. Todos estavam prestando atenção. Havia uma nova determinação no ar. Enquanto os paramédicos levavam Eduardo para fora da mansão, o ruído se intensificava. O desfecho estava apenas começando, e cada uma das escolhas que tomassem agora moldaria o futuro. Uma vez fora, Kaique olhou para Viviane e fez uma promessa silenciosa. Não importa o que acontecesse, eles dariam um jeito de expor a verdade. Mas enquanto se preparavam para enfrentar o futuro, uma última reviravolta estava prestes a surgir. Vindo da escuridão, um novo desafio apareceu. E o que antes parecia uma conclusão, tampouco era o fim. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que você esteja sempre por dentro do que vem a seguir.